Chamada, então. Vamos ver aqui. O Adriel ainda não, o Alisson não. A Andressa está aí. Brenda ainda não. Carlos está aí. A Duda está aí. O Eduardo não apareceu hoje, tá com medo da chuva? Pois é, até mandei uma mensagem aqui pra ele. Mas não sei, não respondeu. Érica também não. Vamos lá, então. Bom, gente, hoje é a última aula, né, do semestre. Nós vamos ver a última partezinha que falta. Primeiro eu queria ver com você se tem alguma dúvida que ficou da última aula ali, alguma coisa que você tenha tentado fazer da lista e que gerou dúvida. Eu fiz a lista e não tive nenhuma dúvida. Tranquilo? Sim, bem de boa. O conteúdo de hoje é muito breve, né, que vai ser para vocês resolverem a questão D ali que vai ter. Eu vou só aproveitar e já avisar, né, recordar. Não esqueçam de entregar a lista dessa semana, não esqueçam de participar do portfólio dessa semana e não esqueçam que amanhã tem questionário online, das 7 da manhã até as 11h30 da noite. Porém, esse questionário online vai ser maior, né, porque é todo o conteúdo de números complexos. Tá? Então vão ser 10 questões, 2 pontinhos aqueles para fechar o semestre. E então, como são 10 questões, tem 2 tentativas, não deixem para começar a fazer às 11 horas, né? Às 11 da noite, senão pode ficar meio corrido. É importante garantir também essa pontuação. Certo? Certo. Eu até prefiro quando é mais questão, porque quando é pouco, por exemplo, às vezes é 4, né? Eu erro às vezes uma de bobeira na hora de marcar, e daí depois eu perco um quarto da nota. É bem isso mesmo. Ah, o Adriel Boa chegou aí. tarde, Adriel. Adriel, segunda-feira nos encontramos à tarde. Quer dizer, nos encontramos não, né? Tem a avaliação da primeira etapa, né? Ok? Alguma dúvida? Tranquilo, senhor. Segunda eu vou fazer. Tá, para garantir, né? Vamos gabaritar essa daí. Só cuida que segunda, tu deve ter recebido ali na mensagem, né? É no horário da aula, às 2 horas, das 2 às 13h30. E 13h30 fecha o tempo e é só uma tentativa, tá? São 10 questões, uma tentativa só, Tranquilo. tá? Gabaritar, hein? Quem por acaso precisar de fazer reavaliação da segunda etapa vai ser nesse mesmo formato. Quarta-feira, das 2 às 13h30, 10 questões, uma tentativa só. As molezas já foram durante o semestre. Vamos ver aqui então. Bom, na segunda-feira a gente viu essa parte aqui, né? Esse aqui é o material que está lá disponível para vocês. Nós falamos sobre a questão da construção da representação trigonométrica do número complexo. Precisa do módulo, precisa achar o ângulo, e aí com isso a gente escreve, né, os números que estão na forma algébrica na forma trigonométrica. Vimos depois a multiplicação e a divisão, né? A multiplicação, então eu tenho dois números complexos distintos, quaisquer, né? Cada um deles com seu módulo e com seu ângulo. Então, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Com seu módulo, né? O Z1 tem o seu módulo que é Z1 e o seu ângulo que é θ1. O Z2, que é um outro número complexo, tem o seu módulo Z2
e o seu ângulo, que é θ2. Bom, quando eu penso agora na potência, que é o nosso conteúdo de hoje, a potenciação, o que é a potenciação? É multiplicar o número por ele mesmo tantas vezes estiver indicado no expoente, né? Então, se eu tenho z na n, eu tenho z vezes z vezes z n vezes. Isso significa que eu vou pegar um número complexo z e vou multiplicar por ele mesmo, né? Tantas vezes quantas for o expoente, estiver indicado no expoente. Isso significa que z na n é z vezes z vezes z n vezes, né? Como é que eu faço a multiplicação? Exatamente aquilo que que eu acabei de comentar, que é como que a gente faz a multiplicação dos complexos, né? Vocês vão pegar, então, módulo com módulo, se multiplicando e somando os ângulos, né? Então, eu tenho módulo de z vezes módulo de z vezes módulo de z, são iguais mesmo, né? Quantos aqui? Tantas vezes estiver indicado no expoente. Se eu estiver elevando o meu número aqui ao quadrado, eu vou ter dois módulos de z se multiplicando. Se for elevado ao cubo, eu vou ter 13, assim por diante. E aqui, dentro do argumento, como é na multiplicação, eu vou somar os argumentos. Só que os argumentos são o mesmo, né? Na verdade, o argumento é o mesmo para todos os fatores. Então, eu tenho θ mais θ mais θ e assim por diante, tantas vezes quanto eu tiver indicado no expoente. Isso vale para o argumento do cosseno e vale para o argumento do seno, porque, como eu comentei na aula passada, obrigatoriamente precisam ser iguais. Isso significa o quê? Quando eu multiplico módulo de z por módulo de z por módulo de z n vezes, isso nada mais é do que módulo de z elevado na n. E quando eu somo θ mais θ mais θ mais θ n vezes, eu estou multiplicando o θ por n. Então, essa daqui seria a fórmula resumida, ou mais concisa, da potência. Aqui tem também, esses aqui abaixo, é só para reforçar aquela ideia que eu tinha comentado com vocês, que alguns livros usam módulo de z e outros livros usam o ρ, que é a letra grega. Agora vamos ver o seguinte. Para calcular 1 menos i elevado na décima. Qual é a questão toda aqui? Só para deixar claro, primeiro eu vou ter que transformar para a forma trigonométrica e a partir daí, então, calcular a potência. Tá bem? Então não dá para calcular sem transformar. Primeiro Não, transformar. é que assim, ó, se a gente, dependendo do expoente, pode até ser fácil elevar, digamos, se fosse elevado ao quadrado, tu fazia ele vezes ele mesmo, chuveirinho, Sim, boa isso que eu noite. pensei. Isso daria. Mas se tu pegar um caso como esse, elevado na décima, tu teria que fazer ele vezes ele mesmo 10 vezes, né? E aí para cada um deles chuveirinho e trocar e simplificar e coisas assim do tipo. Então, isso para um expoente relativamente pequeno, né? 10. Se Sim. pegar um expoente maior, ainda cada vez pior. Então vale a pena a gente transformar para a forma trigonométrica e aplicar essa fórmula ali. Ok? Tá bom. Vamos ver aqui. Então eu tenho ali opa, 1 menos i a décima. Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte interna aqui, que vai ser o meu z. E isso daqui eu vou transformar para a forma trigonométrica. Vamos lá, uns minutinhos para vocês tentarem aí transformar. Para transformar para a forma trigonométrica, só para lembrar, a primeira coisa é calcular o Módulo. módulo. Então, calcular o módulo, depois achar o ângulo. Se atraquem aí. Qualquer coisa me chame que eu estou aqui ouvindo.
Pronto? Calma aí. O módulo é raiz de 2. Uhum, muito bom. Professora, 315 graus em radiano fica como mesmo? 315 vai dar. É 2π menos π, né? Menos π É, quartos. menos P quarto. Dá 7π quartos. Confere aí. Tá. Terminei aqui. Deu raiz de 2 vezes cosseno de 7π quartos mais i vezes seno de 7π quartos. Ok, gurite. Mais alguém chegou aí? Vamos ver aqui. Então, módulo de z, raiz do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Lembrando que o b não vai o i. Então vai dar raiz de 2. Depois nós temos ali, né, que o cosseno do ângulo θ vai ser a sobre o módulo. Então a é 1 sobre o módulo raiz de 2. Racionalizando. Aqui só uma pergunta, aproveitando. O módulo pode ser negativo? Não, porque não tem como. Independente para qual lado ele for ali, vai estar aumentando o vetor, né? Isso, exatamente. O módulo é tamanho, né? Só para lembrar. Então não tem como eu ter o tamanho negativo. Tá? Só para aproveitar quem está falando.
Bom, depois a gente tem que o seno é o B sobre o módulo de Z, racionalizando de novo. Ele vai ter, vamos ter aqui menos raiz de 2 sobre 2. E aqui a gente precisa então concluir qual é o ângulo. Olha aí que chegou. Boa tarde, seu Eduardo. Boa tarde, senhor. Pô, a sesta já foi mais longa hoje. É que eu perdi o ânimo. Poxa vida. Bom, então aqui a gente tem o cosseno sendo positivo e o seno negativo. Cosseno, só para lembrar, cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. O seno é positivo no primeiro e no segundo. Então aqui, onde tem o positivo e o negativo, é no quarto quadrante. Se é no quarto quadrante, então, lembrando, raiz de 2 sobre 2 é um número comum, né? A gente já viu bastante ele, então é do 45, do π quartos. Qual é o simétrico a π quartos no quarto quadrante? É 2π menos π quartos. Então, fazendo um rabisquinho aqui, 2π menos π quartos. Aqui 4, aqui 4. Então, eu tenho 8 menos 1, 7. 7π quartos. E aí, com isso, eu posso reescrever o meu número z na forma trigonométrica, que é o módulo, raiz de 2, cosseno do ângulo, 7π quartos, mais i seno de 7π quartos. Aqui chegamos, então, no número na forma trigonométrica. Saímos dele da forma algébrica e chegamos na trigonométrica. Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu não. Nada? Então, agora vamos calcular a potência. Eu quero calcular o z na décima. Seguindo aquela formulazinha que a gente viu ali há pouco, vai ser raiz de 2 elevado na décima vezes o cosseno de 7π quartos vezes 10 mais i seno de 7π quartos vezes 10. Certo? Entenderam a aplicação da fórmula? Ah, tá. Dizia Eu lá... ia colocar tipo 7π quartos vezes 7π quartos vezes 7π Não, quartos. não. O que é elevado é o módulo. O ângulo ele é multiplicado pela potência. Ah, tá. Entendi. Ok? Uhum. Bom, aí o que nós temos aqui? Aqui nós vamos ter, depende aqui como vocês quiserem resolver, a gente pode, Não dá pra, tipo, cortar com 2 ali a raiz e ficar 2 na oitava? Não, né? 2 na, Oitava. não 2 na quinta, porque vai passar dividindo o 10, a Ah, raiz, tá? A raiz do 2, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui assim, ó. A raiz do 2 eu posso reescrever como 2 na 1 meio. Tá? E como ele está elevado na décima, a gente tem aquela regrinha de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E 1 meio vezes 10 vai dar 10 dividido por 2. Ou seja, 2 na quinta. Tá? entendi. E aqui a gente tem 7π quartos vezes 10. Deixa eu ver se vai ficar muito bagunçado aqui esse negócio. 7π
quartos vezes 10. Pô, a pergunta é difícil da aula. Quanto que dá isso aqui? Sei não, viu? Poxa, aqui eu posso cancelar, simplificar, ó. Como é que eu multiplico frações? Fica 7π vezes 5 e ali fica o 2 embaixo, não fica? Isso. Então, 7π vezes 5 dá 35π. Quase falei 45. Dividido por 2. Ok? Agora aqui, 35π meios não está na primeira volta positiva. Aí nós temos que buscar lá na memória. Como é que eu faço para tirar essas voltas que estão sobrando? Isso foi uma pergunta. Diminui 2π? Posso diminuir 2π Não, divide, né? ou posso dividir por 2π, que é o mais rápido, né? É, Se eu dividir por 2π, eu vou fazer aqui, vou fazer na outra folha, depois a gente volta para cá, tá? Para não ficar muito apertado. pode ser. Tenho 35π meios dividido por 2π, conserva a de cima, inverte a de baixo, cancela os π's, então eu vou ter 35 por 4, certo? 35 dividido por 4, isso aqui vai dar 8, né? 8 vezes 4, 32, resto 3. Foi? Certo. O que significa isso, então? Que o 35π meios, ele é côngruo a 3, esse 3 aqui, 3π meios. exato, 3π meios, tá? Foram aqui? Vejam se está claro. É isso aí. Bom, 3π meios. Então quer dizer que eu posso vir para cá que 35π meios ele é côngruo a 3π meios. Opa. E aí, então aqui eu vou substituir. Então eu tenho aqui cosseno de 3π meios mais i seno de 3π meios. Quanto que dá o cosseno de 3π meios? Aqui melhor, primeiro 2 na quinta dá 32, né? Tá. Quanto que dá? Cosseno de 3π meios? É o meus de 270, então é zero. É zero. Mais i vezes o seno de 270, de 3π meios, que é Menos 1. menos 1. Então vai sobrar aqui, eu tenho i vezes menos 1, vai dar menos i. Isso aqui multiplicado por 32, menos 32i. E acabou-se. É bem de boa, Quentin. Uhum. Ficou claro, gente? Pra mim ficou. Alguma dúvida? Não vamos dizer que não tem dúvida nenhuma. Ah, eu não tenho por enquanto, só se depois quando eu for fazer a lista aparecer algum. As últimas questões, né? Bom, gente, de conteúdo era isso. Não tem mais o que a gente complicar. Vencemos. Uhum. Eu quero só agradecer aí a participação de vocês. Foi um semestre, apesar de atípico, mas trabalhar com vocês foi, para mim, foi muito bom, muito prazeroso, muito legal.
Espero encontrá-los por aí pelo IFE, se Deus quiser, quando a vida voltar ao normal, ou perto do normal. E só gostaria de perguntar para vocês que pudessem, 2 ou 3, que pudessem dar uma palavrinha só, como é que foi para vocês esse processo aí de material, de proposta, de, de portfólio. Eu não sei, eu vou dizer o que eu senti, né? Que eu acho que vocês foram, me pareceu, pelo menos eu não tenho como medir, né? Mas me pareceram muito sinceros ao responder o portfólio, tanto que quando tinha dúvida, colocava que tinha dúvida, se foi difícil, se foi fácil. Então não tentaram maquiar, porque o objetivo era exatamente esse, não maquiar, ser o mais sincero possível, né? Então, como é que foi para vocês? Que dificuldades mais vocês notaram? E algum comentário que queiram fazer? Primeiramente, eu queria agradecer também, que as aulas foram muito boas, muito claras, e o material estava todo muito bom. Aprendi muito, e espero que a gente se encontre lá nas aulas do IF também, presencialmente depois. E, assim, quanto ao portfólio, eu só esqueci de fazer alguns, isso aí é fato, bastante até, mas eu fui bem sincero quando eu escrevi, porque eu vejo um grande esforço pelos professores para conseguir melhorar a aula e fazer cada vez material melhor. Então, é bom, né, que a gente seja sincero também e ajude nisso. E foi isso. Sempre fui sincero ali no portfólio. Uhum, muito obrigado. E é verdade, a ideia era essa, né, cara? Senão a gente, se dissesse está tudo muito bem, está tudo ótimo sempre, perdi o objetivo, né? Não precisa, aí ficava sem fundamento. É isso, eu gostaria de agradecer por tu realmente dar aula, só que tem uns professores aí que entram na sala, falam um monte de bagulho e acabou a aula, e era isso. Tu explica os troços, tu refaz as coisas, tipo, foi um professor tribom, assim, sabe? E com o portfólio, a maioria deles eu esqueci de fazer mesmo, sabe? Tipo, sempre que eu fazia eu era bem sincero, tipo. Uhum. Obrigado, né? Então, e eu costumo dizer assim, ó, eu vou continuar sempre sendo professor, né? Então, que tiverem de dúvida, que eu souber, que eu puder ajudar, já teve casos de gente que saiu do IFE, que foi fazer engenharia, que foi fazer, sei lá, eu tinha lá cálculo. O professor pode me ajudar? Eu disse, olha, se eu souber, posso, porque eu estou meio enferrujado, né? Cálculo 1, cálculo 2 ainda vai, depois, mais adiante, já não, já gastei minha memória. Mas o que precisarem, né, estou aí à disposição. Valeu, só que, tipo, tem uns professores aí que o cara manda coisa e não respondem, o cara. Pior, tem mesmo. Esse negócio de tu deixar a gente Uhum. mandar mensagem lá no Facebook também ajuda bastante, né? Porque daí qualquer coisa que a gente não entende, sabe que pode mandar lá. Às vezes, eu até confesso que às vezes eu me perco, me atraso, demoro a responder, coisa assim, mas, Demorar a responder de Isso boa. é normal. né, mas a ideia é porque eu acredito que a gente está numa época difícil, diferente, né, então a gente vai ter que usar essas formas, né? Mas eu até no presencial eu já usava. E eu confesso para vocês que eu até fiz mais a minha conta no Instagram exatamente por causa dos alunos, porque a gurizada hoje em dia quase não tem mais Facebook, né? Então eu ainda sou do Face. Mas tem ajudado, tem aproximado, tem facilitado responder para alguns ali também pelo Instagram. Isso é verdade. Tem uns professores no presencial que ainda não usavam esse tipo de atendimento, né? Então, às vezes, a gente estava fazendo a lista em casa e não saía do lugar e não tinha muito o que fazer. Era falar com algum colega, olhar no YouTube, mas com atendimento, assim, perto da gente, né? Por Instagram, esse tipo de coisa, pô, facilita um monte. E às vezes até chegar na aula, ou até chegar até eu não utilizei muito a questão dos encontros nos horários de atendimento, né? Mas deixei sempre à disposição esse outro formato, né? Que eu acho que é mais eficiente até do que um horário de atendimento que às vezes o pessoal, né? Que a gente tem mais dúvida, tipo, na hora ali que tá Isso, fazendo a lista que e aí aparece. tranca, né? Hum. Mas então tá, meus queridos. Era isso e chamo a atenção de novo. Não esqueçam de fazer a lista, não esqueçam de participar do portfólio, não esqueçam
do questionário online amanhã, viu, Eduardo? Beleza, senhor. Vou tentar E- fazer a lista também. E não deixa para o final, porque são 10 questões e aí depois pode não dar tempo. É só para... São questões rápidas, vocês vão ver ali, tem soma de número complexo, vai ter lá da Bhaskara, né, com delta negativo, vai dar todas as coisas assim bem normais, mas aí como é bastante conteúdo, então eu achei melhor colocar mais questões. E as notas saem quando, senhor? Olha, depende, se não tiver ninguém em reavaliação da segunda etapa, já deve sair na terça, senão não, a nota dessa etapa eu vou tentar, é que amanhã tem um questionário, eu vou tentar na sexta. Na sexta eu já fechar tudo, Uhum. né? Que É que aí é bom que dá tempo de estudar, né? Pra Isso. reavaliação. Mas espero que não, né? É. Pois é, né? Eu espero, né? Eu não olhei quando vocês estão no primeiro e no segundo questionário, que ali já dá para ter uma ideia, né? Acho que eu posso. Você foi muito mal no primeiro e no segundo e aí não entregou lista, aí não tem santo, né? Acho que eu passo de boa também. Mas então tá, gurizada. Valeu aí pela parceria. Então E tá, qualquer senhor. coisa, Aí, professor. chamem aí, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado pelas aulas aí. Muito obrigado. Bom final de semana. Bom final de semana, Bom gente. final de semana. Boas Tchau. férias. Aproveitem. Valeu, Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.